uma nova criatura nasceu. Espaço Eu e Mais Um. Nós vamos aqui chegando e já pedindo permissão para entrar no seu lar, talvez você que esteja aí dirigindo ou trabalhando. Nós estamos aqui com o Espaço Eu e Mais Um. Esse programa tem como visão e objetivo de ajudar a todos aqueles que estão discipulando um novo convertido. Eu quero falar hoje de mais uma característica de um discípulo. Nós falamos muito sobre obediência, que também é uma das características do discípulo. E hoje eu queria falar sobre submissão. Eu quero dizer que submissão com alegria é a segunda característica de um discípulo. A primeira foi obediência. Hoje falaremos sobre submissão. Você pode perguntar, o que é submissão? Eu digo que submissão é muito mais do que obediência. Explico. É uma atitude interior de confiança no Deus soberano, amoroso e onisciente. Então, nós vemos que a submissão, ela não é simplesmente obrigação. Quando o Senhor Jesus escreveu em Mateus 11, versículo 28 e 30, ele disse: venham a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu lhes farei descansar. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a sua alma, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, quando o Senhor diz, tomem o meu jugo, significa, submetam-se à autoridade de Cristo. A minha autoridade, disse o Senhor. Confiando em mim, disse o Senhor. Então, irmãos, submissão é uma pré-condição para o resto que Cristo promete a seus discípulos, né? Então, veja que, vamos colocar aqui um exemplo para que vocês entendam o que é submissão. Por exemplo, você está dirigindo um carro. Aí você observa o limite de velocidade naquela rua ou naquela estrada. Mesmo sem querer, você observa, né? E a motivação sua para a obediência às leis de trânsito não era confiança, mas sim medo de ser multado e ter que pagar uma multa alta, não é? Então, você não queria ser multado e ter de pagar isto. Então, o Estado estava satisfeito com a obediência sua, né, ali no trânsito, porque você teve medo, você não correu e não ultrapassou o limite da velocidade. Então o Estado estava contente, né? Ele foi obediente à autoridade, mas não obstante a sua motivação. Pelo que você gostaria mesmo, você passaria o farol vermelho ou ultrapassaria aquela velocidade. Mas Jesus não se agrada de mera obediência. Aí que chega o ponto principal desta aula. Jesus quer também que seus discípulos sejam submissos, mas que confiem nele. Existe muita diferença entre obediência e submissão. Eu aqui dou um exemplo. Os fariseus, eles oferecem um exemplo clássico de obediência sem submissão. Entenderam? Porque os fariseus obedeciam à letra da lei, sem compreender o espírito pelo qual Deus desejava que ela fosse interpretada. Então eles não confiavam no julgamento de Deus, porque a sua lei mais alta, a lei do amor, era-lhes totalmente estranha. E também a Bíblia fala de incidentes de submissão sem obediência. Vejam aqui, se as leis dos homens entram em conflito com as leis de Deus, você que é discipulador pode ainda ter espírito submisso, demonstrando abertamente sua confiança em Deus. Agora, veja que quando Pedro e João tiveram aquele espírito submisso a Deus, mesmo quando desobedeciam à lei injusta, então eles tinham espírito de submissão ao Senhor. E quando aqueles que tinham autoridade sobre os apóstolos ordenaram-nos a parar de ensinar a respeito de Jesus, eles se recusaram a obedecer. Está em Atos 4. Eles continuaram a ensinar a respeito de Jesus e ainda oraram pedindo ousadia para continuar falando de Jesus. Então vejam que uma submissão a uma autoridade suprema de Deus exigiu que desobedecessem às autoridades temporais, ou seja, aqui da terra. Note então que Pedro e João
eles não ocultaram sua desobediência, mas pregaram abertamente, confiando as consequências a Deus. Eles estavam dispostos a sofrer mais punições se assim as autoridades resolvessem, sabendo que a obediência deles a Deus, aquela obediência pública, traria glória a Ele, ao próprio Deus. Agora, se os apóstolos viessem a se sentir culpados, vamos dizer entre aspas, caso alguém os pegasse fazendo aquilo que acreditavam ser justo, não teriam espírito submisso, né? Um ato realizado com espírito submisso não causa culpa. Se o discípulo desobedece abertamente às autoridades temporais aqui da terra, em obediência direta à vontade de Deus, como a oração ilegal de Daniel, que foi proibida a oração, e ele até abriu a janela e orava várias vezes ao dia. Então, quando nós desobedecemos abertamente às autoridades aqui da terra, em obediência à vontade de Deus, e nós estivermos dispostos a sofrer as consequências, nós somos submissos. Então vejam que o discípulo luta por manter uma atitude de confiança na autoridade de Deus, não importando o preço. Então, isto é muito importante. A submissão com alegria, não por medo, mas por confiança e amor ao Senhor. Foi aí mais um Espaço Eu e Mais Um. Se despede, sua mãe Cristo, Débora Miranda. Até a próxima oportunidade.